Oi, gente! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou falar sobre um livro clássico da literatura brasileira, o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Este livro que eu li em 2002, estou voltando agora em 2023, já neste finalzinho, para conversar com vocês sobre a polêmica. Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? O que é que vocês acham? Bom, eu tenho a minha opinião. O título desse livro já nos dá uma pista desse mistério que envolve a traição. É como se esse personagem principal, o Bentinho, agora mais velho e cismado, se tornasse mesmo o Casmurro e contasse essa narrativa pra gente da sua trajetória, da sua vida no seminário, da sua vida com os familiares, amigos, filho, Capitu, e a gente pudesse acompanhar essa trajetória e tirar as nossas próprias conclusões. Então a gente pode ver esse homem maduro, esse menino, e compreender esse comportamento. Então, assim, para quem acredita que Capitu traiu, tudo certo, mas eu não acredito que Capitu traiu Bentinho. Gente, vamos esclarecer isto aí, porque eu tenho argumentos para provar que Capitu não traiu Bentinho. Primeiro, temos uma questão de aparências, porque em um dado momento da obra, o senhor Gurgel, que é pai de Sancha, amiga de Capitu, diz que Capitu é muito parecida com o retrato da parede, que é o retrato da mãe de Sancha. Isso, com o passar do tempo, vai ter um sentido na vida de Bentinho. Além disso, Capitu era o grande amor da vida de Bentinho. Nada abala esse sentimento, até que José Dias solta aquela frase infeliz que todo mundo conhece. Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E aí, Bentinho fica inseguro quanto à honestidade e idoneidade de Capitu toda vez que ele se vê diante de uma situação diferente do que é socialmente aceito. Além disso, Ezequiel, filho de Capitu e Bentinho, é um grande imitador. Ela tem um filho que gosta muito de imitar as pessoas e quando imita o Ezequiel Escobar, fica muito parecido com o Escobar e Bentinho começa a desconfiar. Mas a desconfiança só aumenta, só cresce a partir do momento que Capitu diz que o filho tem uma expressão esquisita como o amigo do pai e o próprio Escobar. A questão é que Bentinho nem se dá o trabalho mesmo de perguntar quem é este amigo do pai. Ele internaliza que Ezequiel parece com Escobar e começa a ver o filho como Escobar era na época do seminário. E aí ele começa a sentir repulsa, tanto da mulher quanto do filho, por acreditar que Capitu traiu e que Ezequiel não é o seu filho. E como na época não se tinha teste de DNA, ele ficou nessa dúvida e começou a ver a fotografia do Escobar e ver o filho e encontrar semelhanças. Bem, esse romance é um romance, traz uma narrativa incrível que faz refletir sobre a natureza humana, a confiança dos relacionamentos e várias situações importantes. Mas o foco aqui é realmente tentar convencer vocês de que o Bentinho não foi traído por Capitu. Se a gente for analisar profundamente a obra, a gente vai ver que nós temos alguns elementos bem sutis que o Casmurro vai deixando ao longo da narrativa, como essa questão da aparência. Ele cita no início da narrativa essa similitude entre a mãe de Sancha com Capitu, e o próprio Casmurro vai fazer essa reflexão quando ele está narrando a semelhança que Bentinho acredita que o filho tenha com o Escobar. E aí ele diz, pode até ser que essa semelhança seja uma mera coincidência. Não é nesses termos, mas ele faz uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque ele se lembra de que as coincidências existem porque Capitu não tinha um parentesco com a mãe de Sancha. Elas não eram parentes, eram amigas. E podia acontecer, né? Escobar, aparência com Ezequiel parecer com Escobar. Mas mesmo assim, ele passa por cima dessa reflexão e continua a narrativa.
Outra questão também é a grande influência que Bentinho sofre ao longo dos anos das pessoas. As pessoas vão influenciando Bentinho. Primeiro, a formação religiosa de Bentinho, a influência da mãe sobre Bentinho. O destino de Bentinho sempre foi influenciado pela mãe. A gente não pode perder de vista que Bentinho confiou em José Dias, em tio Cosme, na própria mãe para tirá-lo do seminário. Ele não tomou essa iniciativa de sair do seminário. A mãe que decidiu, que se arrependeu, e aí ele saiu desse seminário. Então não foi por iniciativa própria, por assim dizer. E aí o José Dias falou que a Capitu tinha esses olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E isso foi internalizado por ele ao ponto de começar a analisar o olhar de Capitu no velório de Escobar e analisar o comportamento de Capitu, comparando-a com outras mulheres que estavam chorosas, que estavam angustiadas, e tentar buscar um comportamento suspeito ou colocar na cabeça que Capitu estava com comportamento suspeito em relação às demais e que ela teria que ter esse comportamento igual às outras. E por que ter esse comportamento igual às outras? Porque ela tinha que chorar e se desesperar como as outras, né? Isso é um indício de que ela traiu, se manter firme para segurar a amiga, para apoiá-la, é um indício de que ela traiu o Bentinho. De olhar fixamente para o caixão é um indício de que ela traiu. E aí tem também uma outra questão, o fato de que Capitu botou mais lenha na fogueira. Então Capitu falou para Bentinho que Ezequiel tinha expressão parecida com Escobar ou com o amigo do pai dela. Qual a intenção de Capitu em dizer isso? Sabendo que o marido é ciumento, a gente não sabe qual é a intenção disso, mas ele começou a projetar na cabeça dele de que Ezequiel de fato tinha não só uma expressão no olhar, mas ele era completamente parecido. A fotografia, o jeito, então a aparência, que ele era completamente parecido com Escobar. E quando ele questionou, quando ele falou, Capitu não respondeu e Capitu se manteve firme. Tudo bem que com a maturidade as pessoas mudam o comportamento, a forma de se comportar, tendo em vista que ela era uma mulher casada. No entanto, Capitu sempre foi uma mulher de ter muita iniciativa, entende? E aí eu, mais uma vez, não acredito que Capitu tenha traído e que o Ezequiel realmente se parecesse muito com Escobar. Eu acredito que foi uma projeção muito grande, uma busca por reafirmar esse comportamento, esse pensamento, aliás. Então ele sentia tanto isso, de que ele foi traído, que ele buscava esse tipo de comportamento. E isso também é uma questão psicológica, que ele carrega desde a infância, de que teve os seus sonhos traídos e os seus desejos traídos, porque na verdade ele não queria ir para o seminário, se a gente olha por esse ponto de vista. Então, de uma certa maneira, houve uma projeção da mãe, mas não era um desejo dele. Então, se não foi um desejo dele, houve uma traição em relação àquilo que ele queria, aquilo que ele desejava. Não houve um respeito. E na vida adulta, na vida de casado, ele poderia estar buscando comportamentos também para comprovar essa ideia de que não houve esse respeito, de que ele não era respeitado enquanto homem. Então, essa ida para o seminário também foi um processo traumatizante para ele. Ele poderia estar buscando também reafirmar essas crenças e esses traumas. E algo que também me faz pensar que Capitu não traiu o Bentinho é a própria narração do Dom Casmurro. Quando ele vai fechando o texto, assume a ideia de que a Capitu, as duas, a Capitu amiga, se misturou à Capitu de agora, a Capitu esposa.
E ele conseguia perceber a diferença entre uma e outra. Então elas se misturaram. A Capitu de olhos de ressaca, aquela Capitu do passado, aquela Capitu de olhos de cigana oblíqua dissimulada, foi a Capitu amiga que se juntou ao Escobar e que atraiu. Então essa Capitu de agora, essa Capitu que ele imaginava, que era a mulher dele, que era a mãe do filho dele, pela narrativa, pelo que eu compreendo, parece estar intocada, parece ser inatingível. Eu não sei se você, leitor, tem a mesma percepção que eu tenho. E aí, quando ele se vê sem a esposa, sem o filho, na casmurrice dele, contando e narrando toda essa história, apesar dele dizer que essas duas Capitus se uniram e que a Capitu amiga se uniu a Escobar para contar-lhes mentiras, para mentir, para enganar, eu acredito ainda que o Dom Casmurro não admita, ou talvez, a traição. Então, por isso que eu não acredito na traição. Então, embora toda a narrativa leve você a acreditar que a traição exista, mas eu não acredito nessa traição. E tem as contraposições, né? Há quem acredite, há quem valorize também essa traição de dizer que porque o homem trai, a mulher também pode trair. Mas eu estou aqui, na verdade, trazendo comentários e reflexões sobre a literatura pautado em pontos específicos que eu trago em relação, por exemplo, a uma comparação de um romance realista que foi Madame Bovary que eu li, em que é explícito a traição da Madame Bovary, e esse não. Apesar de trazer indícios escancarados, também traz sutilezas de detalhes que levam a gente a refletir sobre essa obsessão, esse ciúme, esse absorver as informações sem fazer uma reflexão, porque o Bentinho faz essa absorção sem fazer essa reflexão, sem questionar. Então é isso, gente. Eu não acredito nessa traição. Eu acredito que a Capitu se manteve na espera do Bentinho. Eu acredito que o Ezequiel é filho, sim, do Bentinho. E que essa aparência é uma aparência projetada pelo Bentinho. Que ele pode até realmente se parecer. Como Ezequiel era uma figura também muito amada por Bentinho, o próprio filho também pode ter buscado ter determinados tipos de comportamentos que se aproximasse do Ezequiel para satisfazer o pai, porque isso também é possível, já que é uma pessoa idolatrada, é uma pessoa que o pai gostava muito, então se aproximar e também desenvolver comportamentos de uma pessoa próxima é natural, porque sabe que vai satisfazer o pai, vai deixar o pai feliz, tendo em vista que Escobar falecera e o Ezequiel ainda era criança. Então é comum ele desenvolver alguns comportamentos que pudessem lembrar o amigo que era tão querido. Então isso também pode ser um comportamento psicológico. E aí por isso a lembrança tão grande do Ezequiel. Embora o que Bentinho fale seja uma questão física também. Assim, eu não acredito que a Capitu tenha traído o Bentinho. Por conta disso, dessa repetição de comportamentos, da busca pela reafirmação, por conta dessa internalização sem a reflexão, os indícios da questão da aparência, a própria reflexão que o próprio Casmurro faz na velhice ao fazer a narração. Então tem uma série de questões que estão implícitas que demonstram uma reflexão dele mais velho que o Bentinho na época não fez. Ele só se deixou levar e que o Casmurro faz pontualmente com suas casmurrices. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que, se vocês não se sentiram persuadidos por isso, se vocês continuam acreditando que Capitu traiu, comenta, tá bom?
E eu gostaria muito de saber de vocês quais são os argumentos de vocês. Por que ela traiu, se vocês concordam com o Bentinho. Se ela traiu e vocês não concordam, porque pode ser isso também. E aí o Machado foi muito inteligente no sentido de deixar para nós esse papel aí também de ser coautor desse texto junto com ele. E estou aqui muito feliz de comentar esse livro maravilhoso e comentar um pouquinho só, porque isso não tira jamais a grandiosidade desta obra, tá bom? Em breve estarei aqui comentando mais sobre algum clássico da literatura portuguesa, ou da literatura inglesa, ou da literatura brasileira. Enfim, o que não faltam são clássicos pra gente ler e se apaixonar. É isso, até mais, até breve, beijos, até lá.